Não, e assim, essa questão, né, da busca por uma vida melhor, né, por melhores condições de vida, é algo absolutamente legítimo, né? É uma parada totalmente legítima. Não tem uma questão de, eh, enfim, né, de tipo, ter algum demérito nisso. Não tem demérito nenhum. O problema é que essas condições objetivas que a galera tem da vida são muito piores, né? Muito piores do que se imagina. Tipo isso, que você acha que você vai lá viver Sex and the City, né? Sex and the City. E não é assim, mano. E não é isso. E não é isso. Não é. Inclusive, tem um vídeo interessante que eu queria trazer aqui pra vocês, pra gente poder assistir também. Eu vou só pegar mais uma aguinha, porque a minha tá acabando, deixar vocês aí trocando uma ideia, pensando qual que é o sorvete do Mickey favorito de vocês. E aí a gente vai assistir ele, que é um vídeo falando sobre os brasileiros que vivem em acampamentos na Inglaterra. Que é isso, mano? Precariedade, né? É a vida do imigrante. Vamos lá, simbora? Ainda falando sobre sonhos, migração e condição de trabalho, vamos assistir agora um vídeo sobre a vida dos brasileiros na Inglaterra e que moram em acampamentos. É isso mesmo? Acampamentos? Vamos ver. Os sonhos eu tive lá atrás, eu não vou mentir, eu tinha sonhos de adquirir muita coisa e voltar para o Brasil já com um bom dinheiro. Brasileiros que vieram para a Inglaterra em busca de uma vida melhor, agora vivem em trailers e têm que trabalhar longas jornadas para sobreviver. Em cima da moto o dia inteiro, eu volto para casa quebrado. O preço é escravizado do trabalho, ser escravo do trabalho. Célia e Lucas são imigrantes em Bristol, uma das maiores cidades da Inglaterra. Depois de morar em casas e quartos alugados, eles decidiram se mudar para este estacionamento informal de trailers. Quem nos apresentou o local foi a Célia, que está no Reino Unido faz 5 anos. Ela se mudou para o trailer 6 meses atrás, para escapar dos custos de moradia em Bristol, que tem o segundo aluguel mais caro de todo o país. O aluguel médio é 13 mil reais. São Paulo e seu cubículo, seu cativeiro, por 3 mil reais por mês. Desculpa. Eu nunca te critiquei. Mano, fiquei arrepiado com esse valor. Eu nunca te critiquei. Nunca. Nunca. Encontra uma fala minha. Uma fala minha criticando o cativeiro de São Paulo, criticando o porão do Luigi. Encontra uma só. Uma só. Não vai encontrar, ó. Silêncio. Atrás apenas de Londres. Mano, que loucura. Tem muito brasileiro aqui? A maioria Quem são esses trailers? 80% brasileiro. São pessoas que têm Norte, Nordeste, Tocantins, Goiás, muito Goiás. Ingleses, tem 3 trailers que eu sei que é inglês, esse aqui também é um de inglês também, mas a maioria são brasileiros. Tem um rapaz aqui que ele comprou os trailers, deixou aqui, tem mais ou menos uns 6, 7 trailers, aí ele aluga os trailers dele. O aluguel do trailer dele é de 50 a 80, dependendo do trailer. Por semana. 2 pau por mês pra você morar no trailer, na Inglaterra. Que é frio. De aluguel por semana. E mais tem uns que a gente compra, né? Igual isso, o meu eu paguei 1.500 libras no meu. Mas você acha trilha de 800, de 700, de 400. O Reino Unido enfrenta os desdobramentos de uma crise econômica que fez aumentar também os preços dos alimentos e da energia nos últimos anos. Eu vivia quebrado, eu vivia sempre no vermelho. Muito resultado do Brexit também, né? A saída do Reino Unido da União Europeia fez com que a economia interna, que dependia muito de recursos externos, se tornasse ainda mais dependente. Hoje, amanhã já não tinha nada na minha conta, estava zerada. O dinheiro tudo era o aluguel, né, que era caro, que eu gastava 850, mais a alimentação 1.200. E eu estava recebendo 1.800. Então, quer dizer, eu tenho minha dívida no Brasil também, né? Minha casa que eu deixei para trás. Então, acabou que eu estava ficando realmente quebrada, sem nada. Vivia pegando dinheiro emprestado. Acampamentos informais como este são considerados irregulares e tratados como moradia inadequada pelo governo britânico. Quem mora aqui, na prática, entra na classificação de sem-teto pelas autoridades. É puxado para uma mulher, para higiene pessoal. É muito puxado, porque mulher, né, ela gosta, né,
de levantar cedo, tomar um banho, e aqui não tem isso. Nossa, mano. Você vai tomar banho na hora que der. O trailer de Célia, como muitos, tem em torno de 5 Nossa. metros quadrados, incluindo quarto e cozinha no mesmo espaço. Água, não tem água. Água Mano do céu, que isso. toda aqui a gente pega em galões, a gente, sabe, enche um monte de galãozinho e coloca aqui para lavar vasilha. Banho, esquece, aqui a gente não toma banho no trailer, aqui é só para dormir mesmo. O banho, tem pessoas que tomam banho na academia, que tem aqui próximo, que você paga 20 libras por mês. O frio do inverno britânico também é um problema, já que o trailer não retém o calor tão bem quanto as casas adaptadas para isso. Mas aqui o meu trailer ainda não está bem adaptado para o frio. Eu estou até imaginando, né, que eu não passei o frio ainda aqui. A minha irmã passou ano passado e ela disse que passou muito sufoco. Apesar das dificuldades, algumas pessoas veem vantagens em morar assim. O Lucas, que aceitou conversar com a reportagem sob condição de anonimato, diz que encontrou liberdade e conforto aqui. Eu já passei muita raiva com gente que alugava quartos, que acha que tem um poder nas mãos e te humilha por isso. Adotei esse estilo de vida e não pretendo abandonar, sinceramente. A foda é isso, né, cara? Porque é uma ilusão de liberdade. Tipo, a pessoa, ela sai de uma condição em que ela tem uma exposição muito grande, né, por parte do seu locador, né, por parte da pessoa que tá ali alugando o apartamento. E aí, essa liberdade é a liberdade de você viver de maneira precária, né? É quase uma ideia que tem um teórico neoliberal, né, que falava muito sobre isso, que é o Friedrich Hayek, em que ele dizia, né, nessa ideia de defesa do livre mercado, do capitalismo e tudo mais, de que a estrutura da sociedade deveria girar em torno da possibilidade da pessoa ser livre em quaisquer condições, não importa qual. Inclusive, ele chegou a afirmar isso, e isso tem naquele livro que eu comentei com vocês, do Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, uma passagem em que ele diz que a pessoa que, o cara que é mendigo, né, morador de rua, e tem a liberdade de tomar suas decisões, e não tem um patrão, e não tem algo nesse sentido, né, não tem alguém para direcionar sua vida, é uma pessoa mais livre do que um trabalhador médio que teria essas amarras. Esse é o nível da distorção. Esse é o nível da distorção. Porque que tipo de liberdade é essa? Liberdade de passar frio? A liberdade de precisar pagar uma academia para ir tomar banho? A liberdade de não conseguir comer porque a comida é muito cara? Que liberdade é essa? É uma liberdade ilusória. É uma liberdade do campo formal. É uma liberdade ideal. É uma liberdade que é vendida como liberdade. Aí, é isso, né? Livre pra quê? Pra poder passar perrengue. É isso. Mas pelo menos eu sou senhor de mim mesmo. Legal. Aí na primeira crise, no primeiro acidente de moto que o cara for ter, porque ele falou, né, que fica o dia inteiro na moto no começo da reportagem, ele não tem um direito trabalhista, ele não tem uma seguridade social, ele não tem nada que possa permitir que ele saia garantido dessa estrutura. Nada, nada, nada. Todo mundo aqui se ajuda. Sabe, é uma comunidade legal. Manda um beijo aí. Eu estou na Inglaterra! É isso, né? Isso tudo depende da pessoa, né? Tem pessoas que têm cabeça fraca e tem pessoas que têm cabeça forte. Olha isso, velho. Cabeça fraca e cabeça forte, velho. É isso, é a naturalização da exploração. E, tipo, não dá pra falar, o cara é um idiota, não sei o quê, tananana. É isso, é a naturalização. O cara entende a narrativa de que basta ele querer, basta ele ter a mentalidade forte, basta ele ter a mente blindada, que aí ele vai conseguir. E aí todas essas condições terríveis de vida, foda-se, vai, né? Vai passando, sim. Uma pessoa que aguentar passar pelo menos um terço que eu passei, vai aguentar isso aí sim. Mas o medo também faz parte da vida do Lucas. Alguns dias depois da visita da reportagem, a comunidade de trailers foi alvo de uma operação das autoridades britânicas. 17 imigrantes foram detidos e alguns deles brasileiros. 13 podem ser deportados. As autoridades dizem que eles estavam trabalhando irregularmente no país. Assim como Célia e Lucas. E tudo aplicativo. Tudo aplicativo. A maioria das pessoas que moram aqui vivem de trabalhos informais, como entregador de aplicativo. Saio cedo,
Tem dia que eu saio 7 horas e volto 1 hora da manhã. Meu Deus, mano. Né? E nem venho mais. Às vezes eu carrego alguma coisa, boto na moto e me alimento por lá mesmo. Fico o dia todo na rua. Só volto para dormir. Antigamente eu saía para rua, eu voltava 8 horas da noite com 200, com uma conta para trabalhar. Hoje, para me fazer 200, eu tenho que ter 2 contas e passo no dia todo ainda não consigo fazer 200. Eu faço 150, 100. Se o dia tiver... Liberdade é essa, né, mano? É isso. Olha como esse discurso ideologicamente ele é poderoso. Que é onde a rapaziada do Pablo Marçal da vida ganha a sua raiz, né? O que eles fazem? Ah, você vai lá e você pode ser livre pra trabalhar a hora que você quiser, você não tem patrão, você não tem ninguém enchendo seu saco. Mas na realidade, na materialidade da coisa, você não tem escolha. Essa escolha é uma ilusão. Ela é uma ilusão, você é obrigado. Aí a mulher falando que precisa ficar, mano, das 7 à 1 da manhã, velho. Ela volta pra dormir. Maluco, velho. É bom, eu faço umas 32 entregas, 28, depende do dia. E às vezes é 12 horas, tem dia que às vezes que é 18, 16 horas. E se você não se importar de falar, quanto que você consegue juntar no mês, assim? Bom, mais ou menos. Eu já consegui mesmo uns 1.700. 1.700. Já conseguiu, né? Ou seja, um dia já foi. Mesmo assim, voltar ao Brasil não está nos planos de Lucas ou Célia. Nossa, que Não me vejo loucura, mais no velho. Brasil, sinceramente. Não quero mais aquilo pra mim. Você nunca podia ter nada de bom, sabe? Aqui, pelo muito que a gente faz, a gente pelo menos vive bem. Tudo é ilusão. Não existe esse negócio de falar, eu vou para outro país, eu vou enriquecer. Eu não recomendaria a ninguém a vir para cá. Caralho. Primeiro, que a vida não é fácil. Segundo, você vai estar longe de todos que você ama. Mas, gente, é isso, entendeu? O cara acha que ele vive bem porque, de alguma maneira, essa narrativa e essa história que ele tá contando pra ele é o que faz com que ele consiga se manter resiliente e resistente, né? E é isso, é um bagulho que, tipo, tá na sua cara, né? É meio isso, a ideologia é isso, né? A ideologia é essa coisa que faz com que você enxergue a perspectiva da história por um prisma que às vezes não faz, que às vezes te impede de ver o que tá na sua frente. Que te impede de ver que você tá morando num trailer, no frio. Que você tá trabalhando 16 horas por dia. Gente, os operários da tecelagem da Revolução Industrial trabalhavam 16 horas por dia. As crianças limpando chaminé trabalhavam 16 horas por dia. Esse é o nível que as condições objetivas de trabalho dos trabalhadores têm chegado. Você que tá vendo esse corte, que tá vendo esse vídeo, com certeza vai conhecer alguém que trabalha de maneira informal, que não tem algum direito trabalhista, ou que trabalha com freela, que você vive permanentemente nessa inconstância, nesse volume de horas enorme que você precisa trabalhar, que se você não trabalhar, já era. Já era, entendeu? Já era. E o que é isso? É o terror permanente. Aí a ideologia faz ela se convencer de que ela vive legal, de que tá tudo bem, né? De que tá tudo certo, de que ela é livre, né? Ela é livre pra ser escravizada. Ela é livre pra poder viver mal. É isso que ela é, para isso que ela é livre. Da sua família, do seu lugar, do seu país, da sua língua. E você acha que essa questão da diferença da moeda é o que atrai as pessoas? É. Sim, as pessoas. Mas elas por elas, né? Através disso, porque aqui são 6 vezes mais o valor do real. Eu ganho. Mas o custo de vida. O meu trabalho aqui era o mesmo trabalho do Brasil. E eu ganho mais do que minhas patroas no Brasil. A gente tem uma classe social não alta, né? Mas a gente consegue fazer muitas coisas que rico consegue fazer aqui. A gente vai em restaurante, a gente consegue comer em restaurante, a gente consegue viajar, a gente consegue fazer muita coisa ainda com o dinheiro daqui, mas você tem que pagar o preço. Mano, e é foda, né? Porque você percebe que esses atrativos e essas direções nada mais são do que a dignidade mínima, né? É isso, tipo, a pessoa quer ter uma experiência de vida. Ela quer ir num restaurante. Ela quer viajar. Ela quer ter uma experiência pra ela que possa ser algo além do trabalho. E tipo, não dá, a questão é essa, né? Não dá pra julgar. A gente não pode julgar. Sabe? Não pode julgar. Porque essa é a realidade aí
E aqui no Brasil é tão ruim, muito pior. E é isso. É o que ela tá falando. Quer fazer isso, tem que pagar o preço. Só que ela não recomenda, né? Porque, bom, qual que é o preço de você poder ter essa experiência de viagem, de restaurante e tal? Você abre mão de tudo, né? E o preço é o quê? Deixar de viver sua vida. O preço é escravizar do trabalho, ser escravo do trabalho. Nossa. Pesadíssimo, mano. A Deliveroo, aplicativo de entregas para o qual Célia trabalha, respondeu aos questionamentos da BBC News Brasil sobre precarização do trabalho. A empresa diz... Aí vai começar. A Deliveroo oferece o trabalho flexível que os entregadores nos dizem que desejam, com oportunidades de ganhos atraentes e proteções. Jornadas exaustivas não são representativas de como os entregadores trabalham. Os contratados são autônomos e têm total liberdade para escolher quando e por quanto tempo desejam trabalhar. Você que é entregador de aplicativo aqui no Brasil, você que trabalha com essa parada de entregas recorrentes, sabe que isso não é verdade. Sabe que isso não é verdade. Sabe que na prática, no discurso vale tudo, né? Na palavra, ó, no blá 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 blá, é tudo. Na realidade, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é isso, porque se você não trabalhar 12 horas e sair de bike, de moto pra lá e pra cá, maluco, você não vai conseguir ter um salário mínimo no final do mês. E essa que é a chave, né? E esse é o modelo de trabalho que a gente tá entrando agora, né? A gente tá entrando não, mas tá se aprofundando muito no nosso próximo período. É um modelo de trabalho em que a relação entre patrão e trabalhador, entre o capital e o trabalhador, né? Essa diferença de capital e trabalho, ela tá sendo eliminada. Porque o que acontece? Essas empresas como o iFood, Deliveroo, etc, etc, elas se colocam como plataformas que fazem com que os entregadores possam anunciar os seus trabalhos. Ou seja, você é um prestador de serviço, você é um empresário, você é alguém que tem a escolha. Então você não tem relação trabalhista, né? Você não é um trabalhador nesse sentido, você não é um trabalhador você não é um trabalhador contratado pela empresa. Você não tem garantia, não é um contrato. Você é alguém que presta seu serviço. Você é alguém que coloca seu nome na plataforma e o quanto você trabalhar é o quanto você vai ganhar. Por isso que esse sentido de discurso empresarial no meio dessa rapaziada faz tanto sentido, é tão coeso. Na cabeça da galera faz tanto sentido. Porque, de alguma maneira, é a venda dessa ilusão do empresariado, né? De que você é dono de si mesmo. De que você é empresário de si mesmo. É muito triste, assim, né? Porque isso, inclusive, acaba promovendo um isolamento cada vez maior dos trabalhadores entre si. Porque vira uma verdadeira guerra de matar ou morrer. É isso, vira uma guerra de todos contra todos. E sem o fortalecimento de sindicato, com essa primarização da economia, com o aumento do emprego dessa categoria de serviços, qual que é a tendência? É piorar, pô. É piorar. A BBC News Brasil entrou em contato com a prefeitura de Bristol a respeito do acampamento de trailers, mas não recebeu resposta até a publicação desse vídeo. Bagulho muito sinistro, velho. É a realidade do mundo do trabalho hoje. Essa é a realidade do mundo do trabalho e vai piorar. Aqui no Brasil, inclusive. Vai piorar cada vez mais. Porque você não tem um movimento efetivo por parte do governo federal, por exemplo, em regulamentar aplicativo. Quando saiu a movimentação do break dos apps, no ano passado, o governo fez um planejamento, fez uma proposta que beneficiava as empresas, e não os motoboys, e não os entregadores. Aí depois reclama que a rapaziada não vai votar no Lula, não vai votar no PT, porque se vê frustrada. É o preço, né? É o preço da conciliação. É o preço.